Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por cada lar aqui representado, por todos que aqui chegaram. Se estiver alguém ao caminho, o Senhor traga debaixo da tua proteção, Senhor. Ser com aqueles que não puderem estar aqui por algum motivo, Senhor, visita cada um nesse momento. Ser conosco no decorrer desse culto, com a palavra que será ministrada, os louvores, Senhor, que seja para tudo, para a tua honra e tua glória. Que assim te faça em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar lendo no Salmos 29. Diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como o bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chama de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar via às corças e desnuda os bosques. No seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. O Senhor é poderoso. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. O Senhor é tudo, né? E, como diz aqui, nós devemos tributar ao Senhor glória e força, louvor ao nosso Deus, porque Ele tudo pode, Ele tudo faz. Quer dizer, uma voz, aqui na minha versão aqui diz: a voz do Senhor é poderosa, quebra os cedros, despedaça tudo, mas não voz poderosa de força, porque Ele pode estar falando com uma força, mas nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, uma sopro, Ele pode tudo, né? E nós temos, assim, sentido nisso aqui no nosso meio, né? As promessas do Senhor que Ele tem feito para nós, e não só com força, mas com a majestade dEle tem sido grandiosa para conosco, por tudo que nós passamos, por tudo que está acontecendo. É só pela glória e majestade dEle mesmo, né? Que nós estamos aqui. E como pediu o irmão Fábio, né, para dirigir o hino, né? Aí ele falou do hino 154, né? Que sempre a gente canta, né, com as promessas do Senhor. E a gente tem que estar sempre lembrando desse louvor, porque as promessas dele, né? Que sempre tempos melhores virão, e a gente sempre teve aqui presente, né, com todas as dificuldades, sabendo que o nosso Deus é bom, um Deus de promessa, que nos prometeu. A gente teria que estar firme nas promessas dele, que o melhor dele está por vir para nós. Então vamos cantar esse hino, né? E além do hino 476, né? O 476, aquele do estandarte. Além do 456, que já é fidedigno daqui nosso, o 54 também. Não, agora você não tem 54, vem nós dois. Firme nas promessas do meu Salvador, canta
tempestades a me governar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, ser firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade eu gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, ser firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, ser firme nas promessas de Jesus. Seu 456. 56. Estandarte. 456. Os cantares conhecem os estandartes desta igreja? O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, desta igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos dos sábios enganador. As riquezas são nos dadas pela terra real, e o Senhor do céu nos observa, se fazemos bem ou mal, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Na vitória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então Cristo vê
Vamos fazer um momento de oração. O Marcelo, seus pedidos de oração. E agradecer. Irmão Renato. Também, irmão, queria agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado e que continue fortalecendo a igreja para que eles continuem a caminhar. Uma Aparecida. Quero agradecer também ao Senhor e pedir pela minha saúde e a saúde da minha família. A irmãzinha ali que eu não lembro o nome. Luciana, seus pedidos de agradecimento. Da família. Destino, Irmã Mônica, pode estar orando desses pedidos? Santo Deus, amado Pai, nós te glorificamos, ó Pai, te exaltamos, ó Pai, nesta noite, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia de vida, Senhor. Quero colocar, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, e todos os pedidos, ó Pai, que foram feitos agora, ó Pai, os agradecimentos também, Senhor. Abençoa, ó Pai, os nossos irmãos, ó Pai, cada membro, ó Pai, dessa igreja, ó Pai. Em especial agora, ó Pai, por esses irmãos que fizeram esses pedidos, ó Pai, esses agradecimentos, Senhor. Seja feita a Tua vontade, ó Pai, Teu querer sobre a vida deles, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai, perdoa os nossos pecados, ó Pai, isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Flávio, seus pedidos. Eu quero continuar pedindo para um amigo meu, de Alex Casanova, que está internado. E a Sheila mandou agora uma mensagem no celular dizendo que ele está melhorando, né? Isso quer dizer que Deus tem ouvido nas suas orações. Pedi para que em breve ele possa estar novamente no seio de sua família, na igreja. Pedir pela posse do dia 4, né? Que Deus seja o nossa igreja, a fim de que possamos viver um novo tempo aqui na nossa igreja, despertar esse povo que não está vindo para poder junto poder fazer um trabalho para crescer pelas coisas. Irmã Mônica, seus pedidos. Eu quero agradecer a Deus, né, pelas melhorias, né, que já estão sendo feitas na igreja. A gente vê ali, né, à frente já com uma outra aparência já sendo pintado. Aqui agradecer, né, pelo terreno aqui de trás também, que já foram feitas algumas coisas. É agradecer a Deus, né, por tudo que tem sido feito. João. Pela família. Lindinha. Irmã Rosinelli. Agradecer a Deus, né? Essa oportunidade, agradecer a Deus da nossa reunião, foi bênção, muito feliz. Nós agradecer, eu estava conversando também com o nosso pastor, foi um momento muito bom de aprendizado. Hoje foi um dia de aluna, ô Glória, adoro isso, isso é muito bom. Botar as raízes de aprendizado, né? Eu gosto muito, preciso muito disso, né? Até pela idade. Mas agradecer, né? O mistério, a obra de Deus, né? Saindo, a gente vê ali à frente, que verde lindo, né? Que maravilha. Já começa já esse trabalho, né? Então só agradecer mesmo. Irmão Marcelo, seja orando por esse pedido. Somos dados para a tua misericórdia, a sua vontade para conosco. Abençoa cada membro aqui, cada membro Senhor. Recebe os pedidos, conhece o batizado, Senhor. Sabe que cada um precisa, e atende e usa tua misericórdia. Seja, Senhor, feita a tua vontade nas nossas vidas. Obrigado por tudo, por ter nos pecado, na Jesus. Amém. Irmão Pastor Bruno, seus pedidos. Pelos próximos eventos que acontecerão no dia da voz, por tudo aquilo que a gente ainda vai viver, os São de Deus, que eles possam estar nos direcionando, dando sabedoria, e também só agradecer por tudo aquilo que a gente já tem visto o Senhor fazer, como o Mônica falou, todas as melhorias, tudo aquilo que a gente já tem conseguido avançar. Agradecer a Deus, né, porque Ele tem sido misericordioso comigo. Pedir aos irmãos que estejam assim, sempre lembrando desse velhinho aqui, quanto nas suas orações. As perninhas do velhinho está difícil, está muito fraquinho. Que o Senhor possa nos abençoar. E pelas pessoas que estão lutadas, pessoas que estão enfermos, né?
e pelo nosso encontro de casais, né? No sábado agora. Agradeço ao Senhor. E pedir a Deus nós precisamos para esse projeto que a gente possa crescer mais, devemos abençoar essa. Eu peço, né, pela minha saúde, pela minha vida espiritual, pela minha família em geral. Peço, né, pelos próximos eventos da igreja, né, a posse, o aniversário da igreja também está se aproximando. Agradeço a Deus, né, por nossa reunião de hoje, que foi bem proveitosa. Muitas novidades, né? A gente está sempre se ouvindo, né? Para aprender mais um pouco. Agradeço também porque eu vinha pedindo, assim, por uma porta de emprego para o meu irmão, graças a Deus, na sexta-feira ele começou a trabalhar. E continuo pedindo, principalmente por esse meu irmão, pelo meu pai, porque conhecem a palavra, né? Mas para Deus estar quebrantando aqueles corações, libertando dos vícios. Peço também por esse bairro também, né? E para Deus continuar nos guardando aqui na nossa caminhada por este bairro. Esses são os meus pedidos de agradecimento. Pedi a irmã Rosinelli que esteja orando por ti. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigada por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade, por esse agradecimento dentro da Tua palavra de estarmos aqui. Maravilha, Senhor, poder estar em comunhão, reunidos aqui com meus irmãos, mais um dia de fôlego de vida. Benefícios poderemos dar a Ti, Senhor. Tantas maravilhas. Costumo dizer ao contrário, que darei ao Senhor. Quantas maravilhas, né? Muito obrigado, Pai, por cada vida aqui representada. Agora colocamos, Senhor, os agradecimentos nas Tuas mãos. Muito obrigado. Toda a honra e glória seja dada ao Teu nome. Todo louvor, toda alegria. Bem-aventurados somos porque aqui estamos, aleluia. Quão bom e quão suave é estarmos aqui reunidos na Tua casa. Muito obrigado, amado Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada ministério, por cada ida e vinda, por cada desejo, por cada oração contemplada e chegada ao Teu trono. Também queremos Te pedir, Senhor, que chegue a Seu trono com cheiro suave nos pedidos de cada irmão e o de cada irmão, Jesus, no momento. Ah, Senhor, cuida desta família tão numerosa. Cuida, Senhor, de cada detalhe, cada pedido, assim como ela pede pela saúde dela, da tia, de outros e mais. Pede também e agradece, Senhor, quantas vezes ela falou ali sobre o irmão, o pai. Ó Deus, muito obrigado pelas portas abertas. Quantos ainda desempregados, quantos ainda não querem Te ouvir, quantos ainda veem, Senhor, esta porta aberta, mas não entram, devido ao peso e cansaço. Ah, Deus amado, cuida, continua, Senhor, trazendo desejo de cada coração, a começar pela membresia da Tua igreja. Que sinta o desejo de estar aqui, para ouvir, aprender. Ah, como é gostoso estar aqui, Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez por essa noite tão linda. Obrigado pela vida do pastor e toda a sua família. Obrigado por esse trabalho. Ah, que não venha olhar para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. E que não olhem para trás. Mas que continue olhando para o autor e consumador da vida deles. Dando vitória. Dando, Senhor, momentos de paz, momentos no coração. E palavras vindas, Senhor, de Ti. Muito obrigado por tudo que já aconteceu e irá acontecer nesta noite. Tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Boa noite. É tão bom, né? Estarmos aqui. Eu sempre estou pedindo aos irmãos que estejam orando por Garcia, né? Porque as perninhas estão bem fraquinhas, né? Mas, graças a Deus, eu tenho conseguido chegar até aqui à casa do Senhor para louvar e bendizer o Teu santo nome. Porque a gente tem a terça-feira aqui o culto da oração e chega na quarta-feira nós também temos aqui o nosso momento de oração. Isso
significa é porque nós cremos nesse poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado ao coração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar, e Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Em nome do Senhor. Amém. Maravilhoso é estar na tua presença, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. A tua glória enche a terra, enche os céus, enche o nosso coração de felicidade, enche nossa alma de alegria. Quão formoso és, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, a glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei
claro que comigo é assim, né? Eu sempre tenho assim um lugarzinho assim em casa que a gente procura a presença de Deus. No trabalho tem um cantinho às vezes, né? Que a gente procura a presença de Deus, né? E isso é muito interessante. Quando eu chego à tardinha assim, às 18 horas, é o horário que eu vou para a minha varanda e ali a Sandra fazendo a janta e eu tocando, aprendendo a tocar o violão, louvando ao Senhor. É um momento assim maravilhoso ler a palavra. É tão bom quando a gente consegue chegar assim nesse lugar secreto, o lugar do Senhor, o coração do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa família, a nossa igreja, né? Lugar secreto. Senhor nosso Deus, nosso querido eterno Pai Celestial, em cuja presença nos encontramos, ó Pai, nessa hora, Pai. Quão maravilhoso é, ó Pai, estar na Tua presença, Pai. Que nós possamos, ó Deus, realmente, ó Pai, estarmos, ó Deus, à procura de Ti sempre, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, achar em Ti, Senhor, no nosso lugar secreto, Pai.
Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, Senhor, ó Deus, nos livrar de todo mal. Cuida do nosso bairro, ó Pai. Cuida da nossa cidade, Senhor. Cuida do nosso país, ó Deus. Tantas coisas acontecendo nesse mundo, ó Pai. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Eu entrego a Deus a minha vida, a vida da minha família, de cada família aqui representada, a vida dessa igreja, ó Pai, eu entrego em tuas mãos, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor pode tudo, o impossível, ó Deus, o impossível não é para o Senhor. O Senhor, ó Deus, abriu os mares, fez sair água de pedra, Pai. Ó Deus, o Senhor criou os céus, a terra, Pai, criou todo esse universo, Senhor Deus. Sabemos, ó Deus, que não há outro Deus como Tu. Por isso, ó Deus, entregamos em Tuas mãos, Senhor, todos os pedidos que feitos, ó Pai, entregamos nossa vida e tudo que há de acontecer, ó Pai, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. E possamos, ó Deus, estar com nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra que será trazida para cada um de nós. Tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que estão, ó Pai, afastados de Ti. Que o Teu Santo Espírito possa estar, ó Deus, incomodando nossos irmãos, ó Pai. E em amor, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, ligar para eles, conversar com eles, ó Deus, para que possamos assim, ó Deus, ter os nossos irmãos, ó Pai, que estão assim tão afastados daqui, que eles possam estar aqui conosco. Mas que seja, Pai, seja feita a Tua vontade na nossa vida e na vida de cada um desses irmãos. Obrigado por tudo. É com perdão, Pai, dos nossos pecados que nós oramos a Ti, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar aqui para a meditação dos irmãos o Salmo 92, versículos 1 e 2 só. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante a noite a Tua fidelidade. Nós cantamos aqui agora, né, de cantar louvores a Ele no nosso vídeo, né? E de manhã nós temos que agradecer quando abrimos os olhos, né? Foi a misericórdia do Senhor, né, que nos permite levantar todas as manhãs. Ter um dia de paz, como todos nós tivemos, com todas as lutas. E agora nós te agradecer, porque Ele foi fiel para conosco, né? Nos guardou, nos livrou de todo mal, não deixou a gente sofrer nenhum mal. Então, tudo isso são as misericórdias dele, né? E a fidelidade de Deus. Passa a palavra para o pastor Bruno. Glória a Deus, que momento lindo, né, de adoração, que momento maravilhoso, de comunhão com o nosso Pai. E na semana passada nós falamos sobre como é importante nós valorizarmos a presença de Deus. O povo de Israel, no tempo de Samuel, estava oprimido, haviam lamentações, porque a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava lá esquecida, estava no canto. Mas a partir do momento, sob a pregação de Samuel, que o povo começou novamente a buscar a presença de Deus, a partir do momento que aqueles deuses que o povo servia, eles começaram a ser deixados de lado, começaram a ser abandonados, e o povo voltou a buscar o Senhor. Os inimigos foram vencidos e tudo começou a dar certo. Meus irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre a presença de Deus, ainda no outro texto lá em Cânticos, capítulo 5, do verso 1 ao 8, também o 3, do 1 ao 4.
Cânticos capítulo 3 primeiro, do verso 1 ao 4, e depois também no capítulo 5. Nosso culto hoje está sendo gravado, né? E você depois que vai assistir essa transmissão do culto, você possa ir na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver assistindo, refletir sobre a importância da presença de Deus. Nós falamos na quarta-feira passada, a presença de Deus traz descanso, a presença de Deus encoraja para as batalhas da vida. Deus, Ele está sempre disposto a nos alcançar e nos trazer para a sua presença. Obrigado. Às vezes nós é que nos escondemos, mas Deus é tão misericordioso que Ele sempre vai atrás de nós. E lá no Éden, na primeira vez que o homem se afastou de Deus, Deus perguntou: Adão, Eva, aonde vocês estão? E Deus está perguntando agora, a voz do Deus Todo-Poderoso ecoa no mundo inteiro e ecoa nos nossos corações, seus filhos, sua igreja. Ele está querendo ter essa comunhão conosco e Ele pergunta: onde vocês estão? Aonde vocês estão? É a presença de Deus da qual nós temos acesso, presença maravilhosa, uma presença que não pode ser desprezada, uma presença que não pode ser ignorada. E o livro de Cânticos, ele vai falar sobre esse relacionamento do noivo com a noiva. A Bíblia usa várias alusões para falar do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia também fala que Jesus é a pedra angular e nós somos as pedras, o edifício edificado sobre ele. Mas a Bíblia também vai falar de nós como sendo a noiva de Cristo. E o texto desta noite vai nos falar, o texto de Cânticos fala a respeito do relacionamento de Salomão, o rei Salomão, com a sua noiva, com a sua esposa. Isso tem um duplo sentido, porque também faz uma alusão do relacionamento de Cristo com a igreja. Vamos começar a leitura. A palavra de Deus nos diz assim: de noite em minha cama, busquei aquele a quem a minha alma, aquele a quem ama a minha alma, busquei-o e não achei. Era a noiva de Salomão, a sunamita, ansiosa por encontrar o seu noivo. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, e eu lhes perguntei: vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei, até que o introduzi em casa da minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Nesse momento aqui, a sunamita, ela era noiva de Salomão, do rei Salomão, e ela estava ansiosa pela presença do seu noivo, do seu futuro marido. E ela vai rodear pela cidade, ela pergunta pelos guardas: olha, vocês viram o rei Salomão? Até que ela o encontra. E ela nos diz aqui no último versículo, coloca lá no último versículo, por favor. Olha o carinho, olha o anseio da noiva. Agarrei a ele e não larguei, até que introduzi em casa da minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Certamente na casa da sunamita, a mãe, sogra de Salomão, devia ter algo bom preparado, devia ter alguma coisa de comer bem gostosa. E ela chama o seu noivo: olha, passa lá na casa da mamãe, que tem algo bom para a gente lá que ela preparou para a gente. E casa de sogra sempre tem, coisas boas. Não sei porque o pessoal fala mal de sogra. Sogra é tão bom, não é, Dani? Olha aí, vai você dizer o contrário. Mas aqui ela vai levar o seu futuro esposo, o seu noivo, para a casa da sua mãe. Mas eu queria agora me deter em Cânticos, no capítulo 5, que é o texto para a nossa meditação da mensagem. Vamos lá agora no capítulo 5, do verso 1 ao 8. Já vai falar de um outro momento
momento? Eles estão no momento das núpcias. Olha o que o rei ele vai falar para sua esposa, agora esposa, ele vai dizer o seguinte: já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa. O termo irmã significa proximidade, companheirismo, amizade, mas na verdade ele está se referindo à esposa. Minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo e o meu mel. Ele já botou um perfume para estar cheiroso para a esposa, né? Isso é o nome de um perfume bom. Azarro? Já estava lá Salomão com azarro, pronto para encontrar a sua esposa. Comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei amigos, bebi abundantemente, ó amados. Ele aqui está falando para os convidados da festa. Para a gente entender esse versículo aqui, nós precisamos compreender o seguinte: os casamentos daquela época, eles duravam uma semana, era uma semana de festa. Só que imagina o casamento do rei, tinha grana, né? Então o casamento de Salomão deve ter durado, sei lá, um mês, né? Mas mais uma mulher que ele amava, e ele está aqui feliz da vida, perfumado, banho tomado, barriga cheia, e ele diz para os amigos: olha, comam, bebam, aproveita bastante a festa, que agora eu vou encontrar com a minha esposa. Agora é a hora da noite de núpcias, né? Ou da continuação das noites, né, que ele já havia tido com a sua esposa. Mas na continuação diz, versículo 3: já despi a minha roupa. Não, volta lá no versículo 2. Eu pulei o versículo 2. Eu dormia. Não, volta o versículo 1 de novo. Isso aí, agora vai para o 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Já é ela falando. Eis a voz do meu amado que está batendo. Agora, vamos imaginar aqui o cenário. Jerusalém, uma cidade imensa. Salomão era um rei, ele tinha um palácio dele com outras mulheres também. A Bíblia fala que Salomão casou com 700 mulheres e 300 concubinas. Mas essa mulher era a amada dele, era quem ele realmente amava. E cada mulher tinha o seu aposento. Então, Salomão, ele vai ao encontro da sua noiva, da sua amada, da sua esposa com quem ele havia casado. E aí ela vai dizer assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Ele estava na porta do quarto da Sulamita batendo. Abre, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Ele estava apoiado no orvalho, estava indo em direção ao seu amado. Aí ela vai dizer assim: já despi a minha roupa, como tornaria a vestir? Ela está dizendo assim para Salomão: Salomão, eu já estou aqui, já tirei a minha roupa, eu vou ter que vestir de novo para te receber? Já lavei os meus pés, como tornaria a sujar? Ela estava aqui fazendo charminho, né? Salomão estava na porta, batendo, querendo entrar, mas ela não estava muito afim de receber Salomão. E ela diz assim: olha, eu já estou deitada, já tirei a minha roupa, vou botar meu pé no chão, vou sujar, não estou afim de te receber. Era essa mensagem que ela está passando para Salomão. Mas aí na continuação, versículo 4: o meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta. Quem foi da roça aqui, eu não peguei esse tempo, mas as portas antigamente eram fechadas com tramela, né? Era aquela madeira que você virava assim e fechava a porta. Ele mete a mão na fresta da porta, certamente talvez tentando tirar a tramela, né? Alguma trava que existia. As minhas entranhas estremeceram por amor dele. Ela o amava, mas não estava naquele momento a fim de estar com ele. E ele insiste mais um pouco. E aí o que acontece no versículo 5? Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, os meus dedos mirra com doce aroma sobre as aldrabas da fechadura. Ela já estava perfumada e estava indo em direção à porta para abrir para Salomão. Versículo 6: e abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado, tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou.
Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Estranho, né? A esposa do rei apanhando os guardas. A gente vai entender esse versículo aqui. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achares o meu amado, me digas que estou enferma de amor. Só até aí. Ela está agora em busca do seu amado, em busca de Salomão. Quando nós lemos o versículo 1, é importante nós observarmos que esse momento aqui da história de Salomão e da sua esposa, ele se passa no momento das suas núpcias, né? Como nós falamos, no momento em que eles estavam celebrando o seu casamento. E aí eu fico imaginando a festa que Salomão não deve ter dado. Um momento assim maravilhoso, onde pessoas de todas as nações vieram ter com Salomão. Salomão tinha aliança com muitas nações. A Bíblia fala também que Salomão, ele confeccionou 300 escudos de ouro. Você que está aí com a sua aliança de ouro, né? Eu aqui, nós já custa caro uma aliança dessa, né? Mas a Bíblia diz que nos tempos de Salomão, a prata era como algo comum, um ferro comum, de tanta riqueza. E os guardas dele, os 300 guardas, tinham 300 escudos de ouro. Então, eu imagino que a festa do casamento de Salomão com a Sulamita foi a festa. Foi um evento comentado no mundo inteiro. O que Jesus falou de Salomão? A rainha de Sabá veio dos confins da terra ouvindo a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Então a fama de Salomão se espalhou por toda a terra. Vinha gente de longe para aquele casamento. As carruagens chegavam, né, de toda parte, de todo canto, navios atracando no mar Mediterrâneo para aquela grande festa do casamento de Salomão. E era uma festa que não podia durar só uma semana, tinha que ser várias semanas para celebrar aquele momento tão especial, aquela união de Salomão com quem ele amava de verdade. E foram muitas as noites de núpcias, mas a gente encontra no primeiro momento a noiva de Salomão ansiosa pela sua presença. Busquei o meu noivo, fui até os guardas da cidade, perguntei por ele, e quando encontrei, agarrei. É o primeiro amor da igreja. Quando a gente está ansioso, buscando por Jesus, e a gente encontra, a gente agarra, a gente não quer soltar. É o nosso noivo, é o nosso amado, é aquele que nos completa, é aquele que enche a nossa alma, o nosso espírito de alegria, de paz. E nós estamos vivendo esse primeiro amor com Jesus. Mas o tempo passa e começa a acontecer algo muito ruim com a igreja, porque a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Nós, às vezes, perdemos o primeiro amor. Nós nos acostumamos com a presença de Deus. Como aconteceu no passado com a nação de Israel, a arca estava lá, na casa de Abinadab, e o povo não dava valor. O povo estava vivendo no pecado, servindo a Astarotes, a Balaíns, e ninguém ligava para a presença de Deus. Muitas vezes nós não estamos dando valor, não estamos respeitando a presença de Deus e o Espírito Santo. E aqui no segundo momento, depois daquela grande festa, depois daquele momento de celebração, Salomão já havia estado com a sua noiva e ele quer novamente estar com ela, porque ele a amava. E aí o que ele faz? Ele sai à noite em direção aos aposentos da sua amada. Meus irmãos, foi o que Jesus fez por nós. A noite é um lugar, a noite representa um momento difícil da gente sair. Alguém aqui fica passeando no meia das 2 horas da manhã? Não, né? Eu já me aventurei em sair nesse horário, mas eu estava com uma crise de asma e tudo fechado, o remédio tinha acabado, lembra, amor? E eu falei, não, tem que encontrar uma farmácia 24 horas que eu estou passando mal. E eu não quis nem saber, peguei o carro de lá na Alcântara, caçar uma farmácia para comprar um remédio para asma. Mas só assim para a gente sair, né, à tarde da noite, né, de casa. E sabe, então, quando nós falamos em sair à noite, representa realmente alguém que está buscando estar com uma pessoa que ama, porque tudo é mais difícil à noite.
E ele ainda completa o relato dizendo assim: eu cheguei até a porta do aposento da minha amada, molhado com o orvalho. Ele se molhou com o orvalho da noite, fez uma longa caminhada, porque ele ansiava estar com ela. Foi o que Jesus fez por nós. Jesus veio a esse mundo de trevas, e a Bíblia diz que o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Nós, que hoje somos a noiva, que hoje andamos na luz, que hoje desfrutamos da presença do Pai, um dia estávamos em trevas, mas Jesus, Ele desceu a esse mundo para nos alcançar. E aí nós encontramos no versículo 2, coloca o versículo 2 para a gente, por favor. Eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? A noiva, ela dá uma desculpa esfarrapada, que magoa o noivo. Ela diz assim: Salomão, eu já troquei de roupa, eu já não estou mais com aquela lingerie te esperando, com aquela roupa de núpcias te esperando, eu já não quero mais sujar o meu pé, eu estou deitada na cama. E aí Salomão, ele fica ofendido com a resposta dela. Sabe por quê? Porque ele andou à noite, ele pegou o sereno da noite, o orvalho, e ele ansiava em estar com a sua noiva, mas a sua noiva o magoou com uma desculpa esfarrapada. A sua noiva o dispensou, a sua noiva deu um duro golpe nele, dizendo: olha, eu não estou afim de estar com você hoje. E quando a gente traz essa realidade do esposo e da esposa, da mulher, do marido, para a realidade da nossa comunhão e intimidade com Deus, nós às vezes magoamos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia não fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo? E quando nós entristecemos o Espírito Santo? Quando Ele quer estar conosco, que a gente não quer. Quando Ele chama a gente para vir no culto, a gente diz assim: Espírito Santo, eu estou vendo uma coisa tão boa aqui na televisão, me deixa aqui em casa quietinho. Quando Ele nos convida a orar, a ler a palavra, e a gente está no celular e diz: eu tenho coisa mais importante para fazer, coisa que eu considero melhor do que estar com o Senhor. Meus irmãos, quantas vezes nós magoamos o Espírito Santo com as nossas desculpas esfarrapadas? Quantas vezes nós magoamos o Espírito Santo, nós magoamos a Deus, quando preferimos estar com outras pessoas? Se bate um amigo na porta da nossa casa: oi, fulano, e aí você, abre a porta e entra aí, chega mais, com toda empolgação e alegria. Mas quando Deus bate a porta do nosso coração dizendo: eu quero ter um momento contigo, às vezes a gente não se alegra, às vezes a gente deixa Deus falando sozinho. Mas Deus nos ama tanto que Ele insiste. O que Salomão fez? Ele colocou a mão entre as frestas da porta, dizendo: olha, eu quero estar com você. Mas ele já estava magoado com a resposta que a noiva havia dado, com a que a esposa havia dado. E aí ele espera mais um pouco, mas ela demora a se apresentar. E quando ela finalmente abre a porta, ela não encontra mais o noivo. Meus irmãos, nós corremos o risco de apagarmos o Espírito Santo. A Bíblia diz: não extinguais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo está batendo a porta do nosso coração. O Espírito Santo está nos convidando diariamente para buscá-lo, para ter um relacionamento com Ele. E vida eterna, Jesus falou, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus a quem enviaste. Vida eterna é relacionamento com Jesus, não uma religiosidade vazia. O problema é que às vezes nós nos tornamos religiosos
gente acorda de manhã, no nosso almoço, no nosso trabalho, na nossa faculdade, o Espírito Santo quer estar presente nas nossas decisões diárias. Mas às vezes nós o ignoramos, vez após vez, dia após outro. E sabe o que acontece? Quando nós resolvemos abrir a porta para Deus, nós já não o encontramos mais. O que nós encontramos é um vazio da sua presença. Quando nós decidimos abrir a porta, o nosso coração está frio, o nosso coração está vazio, nos tornamos pessoas religiosas, deixamos o primeiro amor, viemos à igreja só porque tivemos que vir, por obrigação, ou porque tínhamos alguma coisa para resolver, viemos à igreja por causa do irmão, para bater um papo com o irmão que a gente é amigo, que a gente gosta, mas não valorizamos mais a presença de Deus. Quantos e quantos cristãos estão vivendo essa realidade? Quantos e quantos cristãos não têm mais prazer em vir ao culto? Nós sabemos que há muitos dos nossos irmãos que não estão aqui porque não podem estar, estão com algum compromisso, mas há muitos outros que não estão aqui porque não têm mais prazer em vir ao culto. Sabe por que não tem mais prazer? Porque não estão valorizando a presença de Deus. Valorizam a televisão, valorizam o futebol, valorizam a série. Às vezes estão não querendo julgar ninguém, porque Deus conhece o coração de cada um, mas muitos que estão na igreja estão vivendo uma vida de pecado, como nós falamos na semana passada, vivendo, servindo aos balaíns, ao dinheiro ou a Astarote, que é a deusa da fertilidade, do sexo, estão envolvidos em pecados e não têm mais prazer em estar na presença de Deus. E quando resolvem abrir a porta, veem que a sua vida espiritual está fracassada, veem que a sua vida espiritual está devassada. Meus irmãos, nós precisamos valorizar a presença de Deus. Quando o noivo, ele bate a porta, nós temos que pular da cama, pula da cama e diz: eu estou aqui, Senhor, eu quero a tua presença. Essa deve ser a atitude da noiva de Cristo. Quando o noivo bate a porta, quando o Espírito Santo toca o nosso coração, nós precisamos dar um pulo da cama e dizer: eis-me aqui, Senhor. Como aconteceu com Samuel. Quando Deus falou com Samuel, ele não conhecia a voz de Deus, mas quando ele conheceu, que ele orientou, ele disse assim: fala, Senhor, porque o teu servo hoje. Ouve, eu estou aqui para buscar a tua presença, eu estou aqui para te servir. Mas há muitos cristãos, eles estão dormindo um profundo sono espiritual. E para estes a Bíblia diz: desperta-te dentre os mortos, desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A segunda coisa que nós precisamos entender nesse texto aqui, nós falamos que nós precisamos acordar do sono espiritual, nós precisamos ter um relacionamento com o noivo, mas nós precisamos também entender algo muito importante: o noivo também é o rei. Ela já estava acostumada com quem? Com o marido. Mas quem o marido era? O marido era o rei. Às vezes nós estamos acostumados com Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, nós cantamos isso, nós declaramos isso, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso amigo, mas Ele é o Rei, é Ele que manda, Ele governa o universo, Ele tem a nossa vida em Suas mãos, e nós precisamos respeitar e valorizar a Sua presença, porque há milhões de pessoas no mundo que nesta hora estão ansiosas pela presença de Deus, não tem porque não conhecem Jesus. Estão buscando preencher esse vazio de tantas outras formas, de tantos outros jeitos, com tantas coisas, com pessoas, com vícios, e não entendem que só há alguém que pode preencher esse vazio, esse alguém é Jesus. E nós que às vezes temos Jesus, já não valorizamos mais a sua presença. É o momento da gente refletir: será que eu tenho valorizado a presença de Deus? Eu que conheço Jesus, eu que sou a noiva dele, será que eu tenho valorizado a sua presença? Ou será que eu tenho ignorado? Quando ele bate a porta, quando ele insiste, eu dou desculpa esfarrapada, eu estou aqui na minha: Senhor, eu não quero nada contigo hoje não, eu não quero nada contigo essa semana não, e passam às vezes semanas, meses, e as pessoas não vão mais à igreja, não oram mais no meio
valorizar a presença de Deus. E eu queria desafiar a igreja nesta noite a que nós venhamos surpreender o Espírito Santo. Nós não somos a noiva de Jesus? Não é bom, falando de marido e mulher, quando o marido leva um café na cama para a esposa, quando a esposa leva um café na cama para o marido, quando faz uma surpresa, essa surpresa não é legal? Precisamos surpreender o Espírito Santo, precisamos demonstrar a Ele o nosso amor. Podemos um dia acordar de manhã e dizer assim: Espírito Santo, hoje eu vou jejuar, hoje eu vou te adorar, hoje eu vou ler a tua palavra, hoje eu vou separar um dia para o Senhor. Jesus, hoje o dia é teu. Olha que surpresa maravilhosa. Eu tenho muitos afazeres para fazer em casa, mas tudo isso aqui pode esperar. Eu hoje não vou fazer nada em casa. Senhor, hoje eu tirei o dia para te adorar. Hoje eu tirei o dia para te buscar, para ler a tua palavra, para orar. Que surpresa maravilhosa. Precisamos fazer isso, meus irmãos. Nós estamos falando de um relacionamento. Nós estamos falando de vida com Deus, intimidade com Deus. Somos a noiva. O nosso relacionamento com o Pai não pode cair na mesmice. Não podemos nos acostumar e achar que é normal. Um culto como esse não é normal. É sobrenatural, é poder de Deus. Custou o sangue de Jesus para que estivéssemos aqui essa noite. Mas às vezes a gente se acostuma a vir à igreja. A gente já não lembra mais do preço que foi pago. Você lembra, a gente não para analisar o quanto foi difícil para um noivo comprar a sua noiva, ir atrás de nós, para que tivéssemos esse momento aqui. Então, meus irmãos, eu estava ali sentado no teclado mais feliz. Feliz porque, apesar de poucas pessoas aqui no culto hoje, eu tenho certeza que a presença de Deus está aqui. Glória a Deus. E hoje de manhã, quando eu abri a minha agenda foi até presente do pastor José Cláudio. Ela tem os versículos bíblicos, né? E caiu em Josué capítulo 1, verso 6. Não te mandei eu, esforça-te, tem com ânimo, porque a minha presença estará com você, aonde você andar. Então eu estou feliz de poder estar tocando com o meu amigo e irmão Darcy. Quantos anos nós tocamos juntos? Estamos aqui de novo, adorando a Deus, na presença do Pai. Meus irmãos, que privilégio! Não fica desanimado não, porque tem pouca gente na igreja, porque a presença de Deus está aqui. Amém. Porque a presença de Deus está aqui. Um dia essa igreja vai estar cheia, porque a presença de Deus é irresistível. O noivo vai atrás da sua noiva, e a presença de Deus vai encher as nossas vidas. Os que estão desanimados vão voltar, em nome de Jesus. Nós precisamos entender também que nós precisamos estar à disposição do nosso Rei. Nós precisamos estar à disposição dele. Bateu, nós precisamos abrir a porta e dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas aí o que acontece no texto? Vamos continuar? Coloca lá na continuação o versículo 4. Meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos gotejavam mirros e meus dedos mirra com doce aroma sobre as altabas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado. Tinha ido, a minha alma desfaleceu. Quando ele falou, busquei, mas não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Agora, o versículo 7. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram meu manto dos guardas dos muros. Como é que a gente pode entender esse versículo aqui? É só a gente olhar para a situação do Oriente Médio hoje. Naquela época a sociedade era extremamente machista, ainda existe machismo hoje. E no Oriente Médio, essa cultura ainda impera. Uma mulher não pode sair sozinha na rua sem o acompanhamento de um homem, ela não pode sair sem um véu. E lá no Irã e outros países eles batem nas mulheres. O que aconteceu? Salomão, ele estava vivendo uma noite, a semana de núpcias com a sua esposa. Agora vamos imaginar o contexto de Jerusalém. Gente do mundo inteiro. O que aconteceu com Salomão? Ele falou para os guardas assim: olha, segurança reforçada.
Cuidado porque pode ter um espião no meio de nós. Cuidado porque pode vir alguém aqui de fora para tentar me assassinar. Então os guardas estavam alerta. Estava todo mundo, né? Atento, ligado. Qualquer movimento estranho, qualquer pessoa suspeita, os guardas, né? Valentes abordavam: o que você está fazendo aí? Que atitude suspeita é essa? Era assim que estava Jerusalém. Tinha gente festejando, como Salomão falou, né? Come, bebe. Tinha gente festejando, mas os guardas estavam pilhados, eles estavam ali para proteger o rei e aquela linda festa que estava acontecendo para que não fossem sabotados. E aí os guardas olham e veem uma mulher desacompanhada, que não era comum na época, andando de madrugada. Eles não pensaram duas vezes, não conheceram, não viram que era a mulher de Salomão, desceram a riba dela, porque infelizmente naquela época, assim como hoje em alguns países, era comum bater em mulher. Hoje a gente sabe que isso é uma covardia, um absurdo, né? É crime, a Lei Maria da Penha está aí, mas naquela sociedade era comum. Então, eles desceram a ripa dela, porque devem ter pensado que, ó, quem é você? Você é... O que você está fazendo andando de madrugada? Ah, não, sou a esposa de Salomão. Eram muitos guardas que devem ter rido dela, a esposa de Salomão andando de madrugada sozinha. Isso é uma espiã, você está mentindo. Bateram nela, roubaram, arrancaram a túnica e ela continuou andando e procurando o seu amado. Sabe qual é a lição que isso nos traz? Que quando a gente se afasta do noivo, coloca de novo para a gente o versículo. Quando a gente se afasta do noivo, nós somos espancados pelo mundo. Nós somos espancados pelas situações da vida. Quem aqui já se afastou de Jesus e se deu mal? Acho que todo mundo, infelizmente, já teve essa experiência na vida, né? De deixar o primeiro amor, de se desviar, de se afastar. E quando a gente se afasta do noivo, a gente apanha. A gente apanha muito. Mas aí, essa história, ela termina com um final feliz. Ela termina com um final feliz. Coloca agora para a gente lá o capítulo 6. A partir do verso 1. Para onde foi o teu amado, a mais formosa das mulheres? Para onde se retirou o teu amado? Para que o busquemos contigo. Agora são as amigas dela falando. O meu amado desceu o seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Estava fazendo um buquê de flores para ela. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército, com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me dominam. Olha que declaração de amor de Salomão, hein? O olhar da noiva dominava ele, só de olhar ele já ficava dominado. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que aparecem em Gileade. Isso era um elogio, né? Aquelas cabras descendo o morro, aquele movimento ondulado, né? Continua. Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, branquinho. Naquela época era mais difícil, né? Não tem o recurso que tem hoje. Mas ele está elogiando o sorriso das coisas, das quais todas produzem gêmeos e não há estéril entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre os teus cabelos, aquela face rosada como romã, né? 60 são as rainhas e 80 as concubinas e as virgens sem número. Peraí, volta lá. 60 são as rainhas. Aqui, nesse momento da história de Salomão, ele estava casado só com 60, mas chegou a 700, né? Em desobediência a Deus, porque Deus dizia: não acumularás para ti mulheres. E 80 as concubinas, ele chegou a ter 300, e as virgens sem número. Porém, uma é a minha pomba, ele amava ela, a minha imaculada, a única da sua mãe, e a mais querida daquela que a deu à luz. Viram as filhas e a chamaram bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram, ela se destacava. Quem é esta que aparece como a alva no dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército, com bandeiras? Desceu ao jardim das romieiras para ver os frutos do vale e ver se floresciam as vides e brotavam as romanzeiras. Antes Deus o sentir e pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo.
Volta, volta a Sulamita, volta para que nós te vejamos, porque olhais para a Sulamita como para fileiras de 2 exércitos. Quão formosos são os pés dos sapatos, ó filha do príncipe. Os contornos das suas coxas são como joias, trabalhadas por mão de artistas. Ele vai elogiando a sua esposa, e essa história tem um final feliz, porque ela encontra o seu noivo, o seu amado, e eles vivem, podemos dizer, felizes para sempre. Essa é a história da igreja com Jesus. Essa é a história do noivo e da noiva. Essa é a nossa história. E o que nós aprendemos no livro de Cânticos? Precisamos valorizar a presença do noivo enquanto ele está batendo a porta, porque a gente pode acordar um dia e sentir um vazio tremendo e dizer: por que eu não valorizei a presença de Deus? Por que eu não estive nos cultos? Por que eu não li a Bíblia? Por que eu não orei? E a gente só vai sentir muitas vezes a ausência dele quando nós fomos espancados, lá fora, como aconteceu com os guardas da cidade que espancaram a mulher de Salomão. Às vezes isso acontece conosco, mas nós vamos seguir em frente, valorizando a presença de Deus, valorizando cada culto, amém? Amém. Quero dizer para os irmãos que domingo, pela manhã e à noite, nós teremos também uma palavra muito especial. Então, se você tiver chance, não falte ao culto. Se tiver um compromisso, não tem jeito, mas se tiver oportunidade, venha no culto da manhã, venha no culto da noite, porque Deus ainda tem verdades espirituais tremendas para ministrar ao nosso coração. São muitas mensagens, que eu quero trazer para a igreja nesse início, mas uma de cada vez, dá para pregar tudo num culto só. Mas Deus tem muita coisa boa para falar na sua palavra no nosso coração. Mensagens poderosas que ao longo desses anos que Deus tem me levantado como pregador. Ele tem me dado desde os 15 anos de idade. O irmão Cláudio acompanhou o início da minha trajetória, lá na Sebagem, e Deus tem me acrescentado ao longo de todos esses anos muitas mensagens. E o Espírito Santo tem colocado no meu coração algumas mensagens que eu vou trazer agora nesse início nosso de caminhada. E na próxima quarta-feira eu vou voltar a falar sobre a presença de Deus. A gente tem que bater nessa tecla. Eu vou botar a mensagem no YouTube, vou botar ela resumida também para não ter desculpa. A mensagem foi muito longa, não deu para ouvir. Então eu vou resumir a mensagem, botar lá 5 minutinhos resumindo a mensagem de hoje para que todos possam assistir. É importante a gente valorizar. Valorizar a palavra é valorizar a presença de Deus. Porque quem é a palavra? Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Estamos falando de Jesus. Lá no Apocalipse, que ele é conhecido como a palavra de Deus. Então, quando a gente estuda a palavra, a gente está se aproximando de Jesus, do noivo. A gente tem que dar valor a isso, ao momento do culto da palavra, de buscar a presença dele. Então, no domingo, vamos mergulhar ainda mais na palavra de Deus. E se a gente vivesse 1000 anos nesse mundo, não daria para esgotar a palavra. Então, vamos aproveitar o tempo que temos para buscar a presença de Deus. Amém? Amém. E nós queríamos terminar esse culto com um louvor, aquele louvor que nós cantamos no início, que fala sobre a presença de Deus. Vamos adorar a Deus mais um pouco? Agora, depois dessa mensagem, vamos cantar esse louvor de todo o nosso coração. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A presença de Deus é maravilhosa. Nós vamos louvar a Ele de todo o coração, encerrando o culto nessa noite, valorizando a presença do Pai. Tem uma parte desse louvor que nos diz como lugar secreto. Tem uma parte desse louvor que nos diz: Pai, eu amo a sua presença. Essa mensagem veio assim tocar no fundo do nosso coração. Nós possamos levar isso para cada um de nós. Pai, eu amo a sua presença. Então devemos buscar o Pai. Amém, Senhor.
Glória a Deus. Como é maravilhoso estar na presença do Pai, né? Dá vontade de ficar a noite inteira. Nós vamos encerrar o culto nessa noite, agradecendo a Deus por essa oportunidade e agradecendo também a Deus pela vida do Davi, que está completando mais um ano, 18 anos. Vem cá, Davi, para a igreja te abençoar. A gente ficava brincando de João Leite, né, que era criança ainda, agora já não dá mais para brincar, agora 18 anos de maioridade. Né? Vamos agradecer aqui, depois a gente vai abençoar. Deus de amor, Deus de bondade, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto, pela tua presença. Te agradecemos, Deus, pela vida do Davi. E te pedimos, ó Deus, que ele possa ter durante toda a sua vida a coisa mais importante que ele possa vir a ter, a tua presença. Livra ele do mal, guarda ele, abençoa, Deus, os seus sonhos, os seus projetos, ó Pai, toda a sua família. Meu Deus, que ele seja conduzido, Deus, Pai Santo, Deus de misericórdia. Agora, Deus, despede-nos em paz para os nossos lares. Dai-nos, ó Deus, um sono tranquilo, um sono restaurador. Abençoe-nos, ó Deus, nas atividades restantes da semana. Obrigado, Deus, porque a tua presença tem levado essa igreja a seguir adiante. Ó Deus, o estandarte, ó Deus, não, ó Deus, foi abaixado, porque a tua presença estava conosco. Agradecemos, ó Deus, por tudo e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abençoar? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Glória a Deus. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e que a presença do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrando.